Bom dia, irmãos. Estamos entrando hoje na 24ª aula sobre o Evangelho de João e, pela graça de Deus, daqui a 2 domingos nós vamos encerrar esse estudo, tá certo? Hoje nós vamos entrar... No domingo passado a gente falou sobre a prisão de Jesus, né? Hoje nós vamos entrar na crucificação, tá? Então, o título da nossa lição de hoje vai ser Crucificado, Morto e Sepultado, tá? Na próxima aula, Deus permitindo, nós vamos falar sobre a ressurreição. O objetivo da nossa lição hoje vai ser reconhecer que a morte de Jesus na cruz faz parte do plano eterno da salvação do crente. Antes da gente iniciar, queria dar uma sugestão a vocês. Existe um livrinho pequenininho, bem pequenininho. Né? Ele foi escrito por John Owen. Se chama A Morte da Morte na Morte de Jesus. Isso você pode baixar na internet, tá certo? Não precisa ir numa livraria comprar, não. Você tem lá em PDF na internet várias cópias desse livro. A Morte da Morte na Morte de Jesus. Seria muito bom se vocês lessem em um dia, menos de um dia, você lê rapidamente esse livro, tá? É muito bom, mas muito bom até para a gente entender o que aconteceu na morte de Jesus. Aconteceu a morte da morte, tá certo? Leiam esse livro, por favor. Hoje o nosso texto básico está em João 19, do versículo 17 ao 42. Ontem eu coloquei esses slides no grupo da igreja, em PDF, para você poder acompanhar. E nós vamos ter aqui muitas referências bíblicas, então não vai dar para eu ler 21, por exemplo, a gente vai ter 21 profecias cumpridas na morte de Jesus. Então, se eu for ler essas 21 profecias, são 21 profecias, né? A profecia propriamente dita, e o cumprimento, né? Então teria que ler 2 textos, onde foi profetizado e onde foi cumprido, tá certo? Então eu coloquei para vocês, né? Tem muita gente que anota as coisas para não perder a quantidade de referências que tem hoje. Está disponível para vocês lá no grupo da igreja, tá? Em PDF, quer dizer, é um texto, é só você olhar exatamente o que nós vamos ver aqui, menos umas fotografias que eu coloquei aqui. Tá? Então, a gente começa a falar da cristologia. O que é cristologia, né? Cristologia é o capítulo da teologia sistemática que estuda a doutrina de Jesus e sua pessoa. Então, ontologia, né? Quer dizer o quê? Quem ele é. E a sua obra, né? Ou seja, a função, o que ele fez. Isso é cristologia. Quando você estiver lá no seminário estudando, você vai ter essa matéria. Cristologia, tá certo? Mas como você está aqui na escola bíblica, você também vai ter a matéria agora. É um dos temas imprescindíveis acerca de Jesus e dos estados de Cristo. Você vai entender quais são os estados de Cristo nesse momento. Né? Então, Jesus é visto em 2 estados. Quando a gente chega nesse ponto aqui, né, ele é visto no estado de humilhação e, ao mesmo tempo, no estado de exaltação. Tá? O estado de humilhação consiste em Cristo ter se humilhado e assumido a forma humana e se submetido às exigências e às maldições da lei. Um texto muito conhecido da gente. Vamos lá, Filipenses 2, de 6 a 8. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 2, do 6 a 8, diz assim, olha:
pois ele, subsistindo em forma de Deus, né? A gente está lendo aqui, a gente está estudando o Evangelho de João, e a primeira conclusão que a gente chega é que Cristo é Deus. A gente não tem mais nenhuma dúvida em relação a isso. Então, Paulo diz aqui o seguinte, ó, ele, né, falando de Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus é o próprio Deus encarnado, certo? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O próprio Deus se fez homem na figura de Cristo. O que isso envolveu? Envolveu a sua encarnação, envolveu o seu nascimento, envolveu os seus sofrimentos, sua morte e o sepultamento. Ele foi verdadeiramente homem, como ele é verdadeiramente o próprio Deus. Tá certo? Quando Filipe, né, lembra? A gente já passou recentemente por esse trecho. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, eu fico imaginando, né, a reação dele. Ele falou, Filipe, há tanto tempo comigo, você pede para eu te mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Não é isso que ele fala? É incrível isso, né? Imagina a gente, né, que vive pela fé, nós não vimos Cristo. Tá certo? Para você ver a fraqueza, para você ver o estado humano de uma pessoa que estava com Cristo, aquele tempo todo, que viu ele curar um cego de nascença, que viu ele ressuscitar Lázaro, falou, Senhor, mostra-me o Pai. Imagina a gente, a fé que nós temos que ter, né? O estado de exaltação é quando Jesus saiu de debaixo da lei após concluir a obra da salvação. Isso envolveu a sua ressurreição, a ascensão, a entronização, a mão direita de Deus e a sua segunda vinda na condição de juiz. Essa é a exaltação, diferente da humilhação, onde ele se faz homem. O ápice da humilhação de Jesus foi a sua morte na cruz. Né? Ele não morreu acidentalmente ou por assassinato. Ele foi julgado, sentenciado e crucificado. João narra esses acontecimentos que devem ser compreendidos de maneira histórica e doutrinária. Lembra na aula passada que a gente falou aqui? Por que Jesus foi crucificado? Porque ele tinha que ser condenado pelos romanos. Porque a pena no judaísmo seria apedrejamento. Né? Então, por isso que os sacerdotes falaram com Pilatos. Mas Pilatos falou 3 vezes, não vejo mal nenhum, não vejo crime nenhum nesse homem. Mas ele precisava ser julgado por Roma, né? Porque a pena era a crucificação, para cumprir a profecia. Certo? Então, vamos partir agora para a crucificação de Jesus. Está nos versículos 17 a 27, né, de João 19. Eu vou ler aqui com vocês. Tá? Para a gente depois tratar esses versículos, a gente precisa ler esse texto aqui. Então, vamos lá. Versículo 17. Começa assim, ó. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego.
Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu o que Pilatos? O que eu escrevi, escrevi. Sai fora. Foi isso que ele falou para os judeus. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram e também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto e abaixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para quê? Para se cumprir a Escritura. Isso era uma profecia que a gente vai ver daqui a pouco. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela. Presta atenção nesse detalhe que a gente vai ver um pouquinho na frente. A mãe de Jesus, a irmã de Maria, né? Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis o teu filho. Falando com João, o discípulo amado é João. Depois disso ao discípulo: eis aqui a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, falou com João, ó, eis a tua mãe. Falou para Maria: eis o teu filho. O que João fez? Levou ela para casa. Tá ok? A partir daí. Então vamos lá. O Trumbull disse: o Calvário, isso é um teólogo, tá? O Calvário mostra como os homens podem ir longe no pecado e como Deus pode ir longe para salvá-los, né? A cruz é a maior prova do amor de Deus para a nossa salvação. Nós recebemos gratuitamente a salvação de Deus, mas ela teve um alto preço que foi pago por Jesus. Pilatos, ele encerra o julgamento de Jesus considerando a morte na cruz. Há 4 detalhes importantes acerca da crucificação de Jesus. Então vamos em frente aqui. Primeiro detalhe, a pena da crucificação. Tá? Primeiro detalhe. A crucificação é possivelmente a tortura mais brutal já inventada. Como escreve Joseph Klausner, que é um experiente estudioso judeu, a crucificação é a morte mais terrível e cruel que o homem já tramou para vingar-se do seu próximo. A crucificação, ela era o seguinte: todo mundo sabe, né? Prendia com prego os pés e as mãos, tá certo? E quando, no final do dia, se alguém estivesse vivo, quebravam-lhe as pernas, tá? Se alguém estivesse na cruz vivo depois de um determinado tempo, ao final do dia normalmente, quebravam-se as pernas, para quê? Para ele sufocar, tá? Então, imagina, ele está na cruz, você quebra os ossos da perna, o que acontece? Ele sufoca, ele está preso, ele morre afogado, com o seu próprio sangue, tá certo? Isso é a crucificação. A gente acha que é só ficar lá pendurado, não é. Entenderam, gente? Por isso que a crucificação é a morte mais terrível e cruel que o homem já tramou para vingar-se do seu próximo. E foi por isso que Jesus passou. Tá? Por você e por mim. William Barclay, também um teólogo, ele diz o seguinte, ó: não havia morte mais terrível do que a morte pela crucificação. Originalmente, a crucificação ela foi praticada pelos persas e foi copiada pelos romanos, né? Era a pena de morte mais temida no mundo antigo, aplicada a escravos e criminosos. Nosso Senhor foi considerado criminoso pelos judeus. Tá certo?
Pilatos, não vejo nenhum mal nele, não vejo crime nenhum nele. Mas, politicamente, ele queria ficar bem lá com os religiosos, né? E com Roma, né? No Antigo Testamento, a pena aplicada aos filhos infratores do 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Era a pena de morte por apedrejamento. Tá? Então, a pena, né, era morte por apedrejamento. Após a execução, o corpo poderia ser dependurado numa árvore para ficar ali durante o dia e servir como testemunho público das consequências da desobediência. Então, filhos que desonravam pai e mãe eram apedrejados e o corpo ficava pendurado numa árvore, para todo mundo ver. Isso é a lei mosaica, a gente está falando judaísmo. Era uma morte maldita. O corpo, porém, deveria ser enterrado antes do anoitecer. Essa foi a sentença que Jesus recebeu por nós. Ele sofreu a pena maldita, fazendo-se maldição em nosso lugar. Tá? Gálatas 3,13 diz o seguinte, ó. Gálatas 3,13. Diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. Ah, gente. Vamos em frente. Segundo detalhe, né? O lugar da crucificação. Tá? João narra assim, ó, tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um em cada lado e Jesus no meio. Vamos tirar 3 detalhes desse trecho aqui. Primeiro detalhe, né? A sentença da crucificação era imediatamente cumprida ao ser pronunciada pelo juiz. Os soldados deveriam de imediato crucificar o condenado. Foi o que aconteceu. Pilatos lavou a mão, né? E ele já saiu carregando a cruz. Ok, gente? Era na hora. Era assim que funcionava. Não é igual no Brasil que tem recurso, não sei o quê, né? Ninguém vai em cana aqui. Quando entra, eles ainda soltam, não é isso? Lá não tinha recurso não, tá, gente? Segundo detalhe, o criminoso sentenciado deveria carregar a cruz até o local da crucificação. Jesus carregou a cruz até onde ele suportou, quando ele foi ajudado por Simão de Cirene. É uma passagem bíblica bastante conhecida também. Está em Lucas 23:20, Marcos 15, Mateus 27. Terceiro detalhe, o local da crucificação deveria ser fora da cidade. Jesus foi crucificado no lugar da caveira. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, que eu tirei uma foto desse lugar, tá? Onde a tradição diz que Jesus foi crucificado. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Realmente parece uma caveira. Tá? Calvário, né? Em latim. Gólgota, em hebraico. Ele morreu fora da cidade como sacrifício pelos nossos pecados. Isso está na lei mosaica também. Tá? Você pode ver Êxodo 29:14. Esse é o lugar. Tá? Esse é o lugar onde a tradição diz que Jesus foi crucificado. Tá? O fotógrafo não é dos melhores, mas vê o lado de lá, vê se não parece uma caveira. Aqui, ó. Se você olhando para esse, tá vendo? É uma caveira, gente. É incrível isso. Então, esse é o local onde a tradição diz que Jesus foi crucificado. Fica fora, assim, um pouco de Jerusalém, tá? Mas é em Jerusalém isso, tá? O fotógrafo quer que não é grande coisa. Vamos lá.
todo crucificado deveria ter pregado na sua cruz o motivo da acusação da morte. A causa da morte de Jesus, segundo Pilatos, foi o fato dele ser acusado de ser o rei dos judeus. Tal título foi considerado pelos judeus como um insulto, né? Pilatos, porém, manteve o título. Ele falou, já escrevi. Foi isso que ele falou para os sacerdotes. Terceiro, vamos lá, para o motivo da crucificação. Né? Pilatos escreveu o título em 3 idiomas diferentes, hebraico, grego e latim. São 3 línguas que representam 3 poderes, né, de 3 povos. Né? O poder religioso dos judeus, o poder intelectual dos gregos e o poder militar dos romanos. Tá? Sem saber, olha só, né? Sem saber, Pilatos proclamou que Jesus é o rei dos judeus, né? O rei de todas as nações, e que por meio do seu sacrifício ele comprava para Deus, né, pessoas de todas as nações. Pilatos declarou isso, o rei dos judeus. Né? Quem eram os espectadores da crucificação? Quarto detalhe aí, né? Quem eram os espectadores? A crucificação de Jesus foi um ato público, aberto a toda a população de Jerusalém. Jesus informa-nos que junto à cruz, além dos soldados, havia um grupo de mulheres e o apóstolo João. A gente leu aqui, tá certo? Nos versículos 25 a 27. Está aqui, ó. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela. Importante guardar aí. A irmã de Maria estava aí. Quem era a irmã de Maria? Né? Vamos lá. Tá, também Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ok? Provavelmente esse grupo se juntou ao grupo que acompanhava mais de longe a crucificação de Jesus. Ah, provavelmente. Se você vai lá em Mateus 27, Mateus 27, deixa eu ver aqui, do 55 ao 56, você vai ver que as pessoas acompanhavam de longe, 55 a 56, do capítulo 27. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, ok? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ok? E a mulher de Zebedeu. É o que está dito aqui em Mateus. Então a gente vai estudar a Bíblia, é você começar a cruzar referência também, para você saber quem é quem. É uma coisa importante. Na quarta-feira aqui, a gente está estudando os personagens da Bíblia, né? Na nossa reunião de oração. É importante você saber quem são as pessoas. E aqui tem mais algumas informações, né? Aqui em Mateus, que a gente acabou de ler. Que isso pode explicar alguma coisa no futuro para a gente. Vamos ver. Maria era uma espectadora especial. Ela sofria calada ao contemplar o seu filho morrendo em agonia, conforme a profecia de Simeão, que está lá em Lucas 24 ao 35. Vamos lá. Jesus falou para ela: mulher, eis aí o teu filho. Trata-se de um gesto de amor do filho primogênito que estava morrendo para com sua mãe viúva. Coloquei isso aqui para ver se alguém fica curioso. Maria era viúva nesse momento. Jesus falou para João: eis aí a tua mãe. Ele responsabiliza o discípulo amado a cuidar da sua mãe. Viúva.
Ok? Ou não? Vai ficar todo mundo com essa cara aí? Hã? Qual a última vez que vocês viram alguma referência a José na Bíblia? Pai terreno de Jesus. A última vez que você vê falar de José na Bíblia é quando Jesus tinha 12 anos lá no templo discutindo com os sábios, lá, os mestres, não é isso? Depois você não vê mais nada sobre José. Então, a possibilidade dele ter morrido é muito grande. Tá certo? Quando Jesus fala isso e na tradição judaica, quando na falta do pai, quem é o responsável é o filho mais velho. Tá ok? E ele transfere essa responsabilidade para João. Porque provavelmente João era primo dele. Quando a gente vê ali a mulher de Zebedeu, né, acompanhando, e lá na frente diz a irmã de Maria, então provavelmente a mulher de Zebedeu, a mãe de João, era a irmã de Maria. Porque quando a gente, eu estou falando aqui tudo no provavelmente, quando a gente vai referindo, vai cruzando referência, a gente vê lá que falou, a irmã de Maria estava acompanhando. E ali, em Mateus, o que a gente leu? Que era a mãe de João. João e Tiago eram filhos de Zebedeu, ou não? Tem uma referência. Tá certo, gente? É. Então, possivelmente, eles eram primos. De João Batista, com certeza, né? Mas esse é João Apóstolo. Então, vamos partir agora para a morte de Jesus. Fala, né? É porque era costume do povo judeu, quando uma mulher ficasse viúva, alguém assumia ela, para ela não ficar abandonada, porque não tinha sustento, não tinha aposentadoria, né, que você herda do marido. Então, como Jesus, quando era o primogênito, morreu, outro próximo, que seria da família deles, assumiria a responsabilidade de sustentar Maria. No meu entendimento, é isso que aconteceu. Vai lá em Marcos 1. Marcos 1, capítulo 19. Diz assim, ó. Jesus chamando os apóstolos, né? Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de quem? De Zebedeu. E João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. É? Vai agora em Mateus 27, 56. Volta um pouquinho de nada. Mateus 27, 56. A gente já leu, né? Entre elas, as mulheres que estavam na cruz estavam Maria Madalena, quem mais estava? Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Entendeu? É uma suposição bastante razoável e realista, né? Tá ok, gente? Toda vez que aparece um nome na Bíblia, deve ter alguma coisa em relação a ele. Né? Eu estou pesquisando Malco, cara, porque Pedro cortou a orelha de Malco há 2 aulas atrás. Tá? E por que está escrito que está o nome dele ali? Né? O Rafael falou muito bem. Na ideia dele, eu achei muito importante que você falou.
Eu estou pesquisando esse assunto. Por que está escrito ali, Malco? Tem que ter alguma coisa, né? Senão eu não ia falar, cortou a orelha do guarda do sacerdote, né? Não precisava falar o nome. Deve ter algum motivo. Eu ainda não descobri. Vamos lá. Há dois aspectos importantes na morte de Jesus que são destacados por João. Tá? A morte de Jesus cumpriu rigorosamente as profecias das Escrituras. Tá? E a morte de Jesus consumou o plano eterno de salvação. Cumpriu rigorosamente, literalmente as profecias. Por isso que a gente sempre fala, se todas essas profecias foram cumpridas literalmente, as profecias que ainda não foram também vão ser cumpridas literalmente. Não tem como você querer alegorizar a profecia que ainda não foi cumprida. Tá certo? Profecias cumpridas na morte de Jesus. Entre os anos 1500 a.C., várias profecias foram feitas sobre o sofrimento e a morte de Jesus, que se cumpriram literalmente. Eu não vou ver todas, porque aquilo que eu falei no início, eu coloquei um texto com todas essas, para vocês poderem conferir depois. Mas, por exemplo, primeiro, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Por que ele foi vendido por 30 moedas de prata? Para se cumprir uma profecia. Aonde está essa profecia? Zacarias, 11:14. Essa profecia deve ter sido escrita, 400, 500 anos antes. Zacarias, 11:14. Porque entre o último livro da Bíblia e Mateus tem 400 anos. Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia. Então, isso é uma profecia que foi escrita, 500 ou 400 anos antes de Cristo. Então, 11:14. 11:14 diz assim, 13, né? Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de pratas e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ok? Então, primeira profecia cumprida. Não preciso nem ir lá ver Mateus 26, 14, 15, que a gente sabe que é o cumprimento, foi o que Judas recebeu. Né? Primeira profecia cumprida. Segunda, Jesus traído por um amigo íntimo. Tá? Salmo 55. Eu não vou ver todos não, tá, gente? Por isso que eu coloquei lá para vocês. Senão a gente... Salmo, vou ver só essas aqui. Salmo 55, versículo 13 a 15. Diz assim: mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo? Juntos andávamos, juntos nos entranhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Tá? A morte os assalte e vivos desça a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Então, Jesus ser traído por um amigo íntimo já estava profetizado em Salmos. Tá? E Judas andou com ele. E ainda era o tesoureiro, que ele carregava a bolsa. Lembram disso? Tá? O dinheiro da traição foi jogado para o oleiro. A gente acabou de ver lá em Zacarias. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Zacarias 13, 7. Estava profetizado. Jesus foi acusado por testemunhas iníquas. Salmo 35, 11. Já que eu estou em Salmo aqui aberto, eu vou ler essa. Salmo 35, 11. Diz assim: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Tá? Jesus foi ferido na face e cuspido, Isaías 56, profetizado por Isaías, talvez 1000 anos antes, 600 anos antes, provavelmente. Jesus ficou calado perante seus algozes, Isaías 53, 7, cumprido em Mateus 27, 12. Jesus não aguentou carregar a cruz, gente. A gente sabe disso. Ele foi ajudado por Simão de Cirene. Já que eu estou em Salmos, eu vou ver aqui.
Salmo 109. Salmo 109, 24. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e da magreza vai mirrando a minha carne. Jesus teve as mãos e os pés transpassados. Estava profetizado. Jesus foi crucificado entre os malfeitores, profetizado. Isaías 53, 12. Essa eu vou ler. Estou em Isaías aqui, 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus orou pelos seus inimigos, Isaías 53, 12. A gente acabou de ler também. Jesus foi desprezado por meneio de cabeça. Salmo 109, 25. Jesus teve a túnica sorteada e repartida. A gente leu lá, né? Em João 19. Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Só para vocês verem os detalhes da crucificação. 22, 18. Diz assim, ó. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Quer coisa mais literal do que isso, gente? Quer um cumprimento mais literal do que esse? Estou lendo aqui, nesse salmo aqui, deixa eu ver quem escreveu esse salmo. Salmo de Davi. O texto, o título que a Sociedade Bíblica dá a esse salmo é O Sofrimento e Vitória do Messias. Tá? Jesus se sentiu abandonado pelo Pai. Jesus toma vinagre antes de morrer. Salmo 69, eu estou no 25, vou um pouquinho na frente. Salmo 69, 21. Lembra que ele tem sede, deram a ele vinagre para ler, para beber. Salmo 69, 21. Olha outra profecia aqui. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quer cumprimento mais literal do que esse, gente? O lamento do Messias, Salmo de Davi também. 16, Jesus ao morrer entrega o seu espírito ao Pai. 17, Jesus foi acompanhado e visto de longe por seus parentes e amigos. A gente leu sobre isso. Jesus não teve os seus ossos quebrados. Salmo 34, 20. Por que ele não teve os ossos quebrados? Porque estava profetizado. Quando o guarda chegou, os outros dois ladrões, eles quebraram os ossos da perna. Mas quando eles chegaram em Jesus, o que aconteceu? Ele já estava morto. Então, para se cumprir a Escritura, não quebraram os ossos de Jesus. Cumprimento literal de profecia. Jesus morreu por infarto. Salmo 22, 14 diz isso. Não infarto, mas da forma que a gente entende que foi infarto. Jesus foi transpassado lateralmente. Salmo 22, 14, aí. 22, 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Ele morreu por infarto. Jesus foi sepultado no túmulo de um rico. Gente? Então, vamos para o segundo detalhe agora. Está consumado. Jesus fez 7 declarações quando estava na cruz. Ele pediu a Deus que perdoasse seus inimigos. Isso está registrado em Lucas 22, 23, 34. Ele falou com o ladrão que creu nele. Lucas 23, do 39 ao 43. Ele falou com sua mãe. Está lá no versículo 25 a 27 de João.
Ele lamentou que tinha sido desamparado pelo Pai. Ele falou que estava com sede. Ele disse que estava tudo consumado. E na mão de Deus depositou o seu Espírito. Tudo isso está registrado. João registra 3 das 7 palavras da cruz, sendo que as últimas palavras foram: está consumado. Está consumado é uma única palavra grega, tá? É uma única palavra. Está consumado é uma única palavra, chama tetelestai, é a palavra em grego, que significa está concluída ou cumprida. Essa consumação incluiu 4 ideias principais, tá? Então vamos ver aqui quais foram. Primeira ideia: está consumado o trabalho de Jesus ou a sua participação no plano eterno da salvação. Ele concluiu a sua tarefa ou serviço. É isso que ele quis dizer. Ele concluiu. Ele salvou a humanidade ali. Estão consumadas ou cumpridas, literalmente, todas as profecias e tipos de Cristo do Antigo Testamento. A lei e as ordenanças cerimoniais são cumpridas e abolidas pelo sacrifício de Jesus. Efésios 2, 14 e 15 diz assim, ó. Efésios 2. Deixa eu pegar aqui. Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, está abolida aquelas ordenanças, não sejam judaizantes, tá certo? Jesus morreu pelos nossos pecados. Está consumada a obra da redenção e a salvação dos eleitos está garantida. A dívida está paga. Você não tem que pagar mais nada. Se você tiver que fazer alguma coisa pela sua salvação, você está absolutamente achando que a cruz não serviu para nada. Tá certo? O que você tem que fazer para ser salvo? Jesus já fez. Certo? Agora, você pela fé. Tá certo, gente? A dívida está paga. Ao morrer na cruz, ele cancelou uma dívida impagável que a gente tinha com Deus. Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2. Vamos lá. Filipenses, Colossenses, está aqui, 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado, ó, presta atenção, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Nossa dívida impagável está paga, gente. Está paga. Está consumada a vitória contra o pecado e contra todos os poderes demoníacos, gente. Não tem como você ter medo do coisa ruim. Pode ter medo? Do capiroto. Ai, meu Deus, estou com medo. Ele vai me fazer mal, o diabo vai me fazer. Ele despojou tudo isso na cruz, cara. Acabou. Colossenses 2,15 diz o quê? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Agora vamos para o sepultamento, tá?
Está do 31 ao 42. O sepultamento de Jesus foi um fato importante para a fé cristã, pois ele é registrado pelos 4 evangelistas, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus morreu na sexta-feira, às 3 da tarde. Né? Às 7 horas, começaria o sábado judaico, o Shabat. Né? Aquele período que o judeu não faz nada. E o crucificado não deveria passar a noite na cruz. Muitos testemunharam que Jesus morreu de fato. Né? O centurião, lá em Marcos 15, 44, 45, os anjos, né? Mateus 28, os judeus, Atos 5, 28, e o próprio Jesus e o discípulo. Tá? Todos esses reforçam que Jesus morreu. Então, tem 3 perguntas básicas aqui. Vamos lá. Primeira. Quem sepultou Jesus? Vamos lembrar aqui? José de Arimateia e Nicodemo. Certo? 2 discípulos secretos de Jesus. Tá? Discípulo secreto, lembra? Foi talvez nossa 2ª ou 3ª aula aqui, a gente falou sobre Nicodemo, né? Que ele foi à noite ver o mestre, lembra? Escondido. Lembra disso, né? José de Arimateia era da cidade de Arimateia, localizado a uns 30 quilômetros de Jerusalém. Ele era um homem rico, crente, Marcos 15, 43 diz que ele era crente, bom e justo, e era membro do Sinédrio, tá? Um STF da época. Tá ok, gente? O Supremo Tribunal Federal. O segundo foi Nicodemos, que era fariseu, ele era do partido dos fariseus, era membro do Sinédrio também. Ele era rico e forneceu os perfumes para ungir o corpo de Jesus. Isso aqui é o Sinédrio. Isso aqui é o Sinédrio lá em Jerusalém. Ainda está lá, ok, gente? Pelo menos falaram para mim que ali era o Sinédrio. Aí eu tirei uma foto. Ok? Onde o sepultaram? Jesus foi sepultado num túmulo novo que ficava num jardim. Ok? Detalhe. Ficava num jardim, perto de onde ele foi crucificado. Perto daquela foto que eu tirei, tem um jardim. Tá certo? Eu estive lá também. O túmulo pertencia a José de Arimateia. Tá? Tá aí o jardim do túmulo. Isso aí, dá uma moral aqui para minha esposa que saiu na foto aqui. Lá na entrada do jardim. Tá certo? Isso aí é o The Garden Tomb. Está ali de novo na entrada do jardim do túmulo. Tá certo? Isso é um culto realizado lá no jardim. Tá bom, gente? Fala, Ederaldo. Você falou aí do jardim, e a desobediência do pecador, né, ocorreu no jardim, e o resgate do mesmo pecador ocorre milhares de anos também em um jardim. É interessante, eu ouvi uma vez um pregador falando desse detalhe, a desobediência lá no início, no jardim do Éden, e o resgate do pecador ocorreu também no jardim. Esse é um culto, quem está ministrando ele é o pastor Eros Pasquini, tá? Esse que está em pé aí de azul aí. O que mais? Manda umas fotos aqui. Isso aí é uma foto de onde a tradição diz que era o túmulo de Jesus. Tá ok, gente? Então, está todo mundo ali tentando entrar onde a tradição diz. Tudo faz sentido. Historicamente, porque o Calvário está aqui, o jardim está mais embaixo, e esse túmulo está dentro desse jardim. Ok? Tudo faz sentido. Mas a tradição que diz. E dentro do túmulo está escrito esse negócio aí. Tá certo? Isso é dentro do túmulo. Isso aí está dizendo, ele não está aqui.
Ele ressurgiu. Tá? He's not here. Ele não está aqui. Ele ressurgiu. Eu fiz até uma brincadeira, porque, né, crente também é bem-humorado. Na hora que eu saí desse espaço aí, do túmulo, eu cheguei para o pastor que estava lá, liderando o nosso grupo, falei, o túmulo está vazio, não tem nada. Então, essa é dentro lá, né? Glória a Deus. Por que sepultaram ele ali? Para honrá-lo em sua morte, como foi previsto pelo profeta Isaías, Jesus foi sepultado de modo honroso, entre os ricos, numa sepultura nova. Tá? Os judeus queriam que Jesus fosse sepultado como um malfeitor. Conclusão. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas a sua história não acabou. Amém? Glória a Deus, é exatamente isso aí que está aqui. Glória a Deus. Essa é o evento da crucificação e do sepultamento. Deus permitindo, na próxima aula a gente vai tratar da ressurreição. E a gente só vai ter mais 2 aulas, tá? Nesse assunto. Como é que a gente pode aplicar, né? Que aplicações a gente tira desse episódio? Né? Aprendemos que Jesus pode ser visto em 2 estados, nós aprendemos isso, humilhação e exaltação. Aprendemos que ao morrer na cruz, Jesus se fez maldito e levou sobre si todas as nossas maldições. Aprendemos que a cruz é a maior prova da humilhação de Jesus Cristo. Aprendemos que a morte de Jesus aconteceu rigorosamente conforme as Escrituras. Aprendemos que a morte de Jesus foi um ato espontâneo da sua vontade. A gente viu na aula passada que ele se entregou. Eu dou a minha vida e a retomo. Aprendemos que a morte de Jesus pagou totalmente o preço da nossa salvação. Você não tem que pagar mais nada. Você não tem que fazer nada. Você não tem que acender vela. Você não tem que fazer procissão. Você não precisa fazer nada. Mas a morte de Jesus pagou totalmente tudo. Você só crê. O que Jesus falava? Crê. Crê somente. Não é isso que ele falava? A salvação é pela fé, pela graça de Deus. Não? Aprendemos que Jesus tomou o nosso lugar na cruz para dar-nos um lugar no céu. Aprendemos que Cristo se tornou o que nós éramos para que nós nos tornemos o que Ele é. E aprendemos que Cristo tem discípulos secretos. A gente acabou de ver aqui José de Arimateia e Nicodemo. Né? E tem até hoje, tem lugar que você tem que ficar quieto, senão, né? Sabe disso. Né? Aprendemos até hoje que Cristo tem discípulos secretos. Maranata. Vamos pedir para o meu cunhado aqui, que está com saudade da minha irmã, que foi salvar a filhinha dele lá em Salvador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra, Deus. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos alertado, nos abençoado, ó Deus, com a Tua Palavra, Deus. Que ela tem o poder de edificar as nossas vidas, ó Deus. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida do Gleison, pelo esforço, ó Deus, que ele tem feito, que cada um tem feito aqui também, ó Deus, para que possamos aplicar a Tua Palavra e aprendermos. Continua conosco, abençoa o culto que teremos. Te oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.